Vamos lá, pessoal. Em relação ao trabalho passado, eu passei uma atividade que não tem certo ou errado. Nesse momento, vocês não têm que preocupar com isso. Qual que é o objetivo das atividades? É que vocês tenham uma noção clara de abrir o escopo de pensamento e reflexão sobre o assunto e colocando ali determinadas questões que você avalia como certo ou não. Então, eu passei um processo qual que era o impacto do coronavírus, do Covid-19, e como que ele permite, que aprendizado que ele traz em relação ao processamento de informação e os novos conhecimentos que ele passa a promover. Então, foi esse o objetivo. Teve alguns alunos me mandando que estavam com dificuldade e tal. Eu entendo. Mas qual que era o objetivo? Que informações ou a forma como eu lido com conhecimento mudou após essa pandemia? E aí, ainda está no prazo de entrega. Vocês podem me entregar isso até quinta-feira, sexta, não tem problema. Mas o objetivo a pandemia, ela ensinou alguma coisa na forma como eu trato a informação? Tá? Essa que é a principal reflexão. E depois, na próxima aula, eu vou comentar plenamente sobre esse trabalho. Ok? Então, o principal é vocês não preocuparem com esses trabalhos. O objetivo é criar uma mentalização e permitir uma reflexão acerca desse processo mesmo, tá? Deixa eu ver que tem gente me pedindo. O portal não funciona? Funciona. Tem que pedir entrar. Mais alguém aqui? Ok, vamos lá. Pessoal, na aula passada, a gente... Sumiu aqui o slide. Travou alguma coisa aqui no slide. Deixa eu recarregar ele.
Tá mudando, bendito. Deixa eu... Isso, parece que agora vai. O programa tem algumas limitações, né, gente? Pode até ser de usuário, mas estou fazendo um esforço aqui. Tá vendo? Ele não muda algumas questões aqui. Isso. Vamos lá, pessoal. Dando prosseguimento, então, na aula passada a gente finalizou a seção 1.4, Tecnologia da Informação, mostrando não só a importância da TI e como que ela vem alavancar e contribuir para o processamento das informações. Ou seja, pensar um sistema de informação hoje sem a TI, os hardwares, os softwares e tudo mais, toda aquela visão sistemática que vai culminar na análise dos dados, não conseguir alavancar o tratamento dos dados. Lembrem, todo processo de informação, eu tenho que ter o dado processado, transformado em informação que vai ser o arcabouço do meu conhecimento. E eu tendo uma ferramenta para isso, facilita. Por quê? Eu tenho dados, banco de dados relacionais, que a gente usa no dia a dia, nome, endereço e tudo mais, e que não me permitem edição. E tem que ser assim. E para eu ter os bancos de dados analíticos, eu preciso, então, ter ferramentas que vão extrair esses dados dessas várias bases de dados, bancos de dados, e compilar tudo num instrumento só, permitindo a minha análise, tomada de decisão e tudo mais. Então hoje, sistema de informações implica em falar de tecnologia de informação. Tá? Uma coisa não está desassociada da outra. Tendo essa base, essa reflexão, a gente muda para a unidade 2, que são os nossos sistemas de informações, voltados para as empresas. Por mais que eu tenha lá os vários sistemas, nós vamos trabalhar agora os específicos para auxiliar os processos rotineiros, estratégicos e operacionais das empresas. Tá? E aí a gente vai não só falar hoje rapidamente sobre sistemas empresariais. Aliás, essa introdução é até muito boba, porque o tempo todo eu vou falar, então ele vai dar uma introdução muito primária, só para preparar o terreno, para depois, nas próximas aulas, eu falar daquilo que realmente interessa para a gente, que é analisar os sistemas empresariais ERP e SCM, a gente vai ver isso,
o CRM e o PRM, e depois o BI e o BSC. Lembrando, gente, isso não é um curso aprofundado de análise de dados, ciência de dados, tá? Até recomendo depois, quem for seguir depois, faz uma pós-graduação para trabalhar especificamente como que eu consigo criar essas plataformas ou extrair os dados de várias bases de dados para ajudar a minha empresa, tá? Hoje você tem até programas. Aliás, nessa quarentena, esse isolamento, está tendo vários cursos gratuitos específicos para auxiliar isso. Se vocês quiserem, eu até mando o link de alguns desses cursos. Oi, pode falar. Dion, eu não estou ouvindo. Desculpa, você vai ter que repetir. Ou mandar. Eu preciso produzir 55 mil itens para que eu possa vender esse De boa, gente, não entendi. A gente continua aí. Quem quiser depois, eu posso mandar o link desses cursos gratuitos. Eles abriram gratuitamente nesse período de quarentena e que vale a pena quem quiser experimentar esse processo. São cursos até interessantíssimos, tá? E alguns são muito simples, outros tem até curso voltado para quem nunca fez programação, e é legal se vocês quiserem, porque isso entrando no currículo potencializa vocês aí plenamente. Tá? Professor, manda o link no grupo depois. Eu mando sim, porque é uma forma até de vocês terem esse processo. Tá? Tem um que é o Python, por exemplo, tem a modelagem R. Então, tem cursos sendo ofertados gratuitamente. São cursos em torno de R$3.000, R$4.000, e eles estão dando de graça para quem quiser. Então, quem quiser se aventurar, fica a dica aí. Legal? Então, vamos lá. E aí nós vamos combinar na sessão 2.4 com BI e BSC. O BI, que é o processo da inteligência de dados, em que vai culminar tudo isso aí. Tá? Todos esses, gente, são importantes. Vários de vocês já trabalham com algum deles, com outro nome, outra abordagem, mas a gente vai ver aqui, então, a importância desses sistemas e como que isso ajuda no processo de informacional, visando tomada de decisão. Tá? Então, sistemas empresariais, ele é, na verdade, uma estrutura bem centralizada que vai aglutinar ali todas as informações que podem ser compartilhadas por todas as funções ou departamentos da empresa, por todos os níveis de gerência, seja o gerencial básico, a um nível mais intermediário de tomada de decisão, ou na área executiva para questões estratégicas. Tudo isso vai ser estruturado para apoiar o gerenciamento do negócio, da empresa, da indústria, da produção, por aí vai. E aí, os sistemas ele vai ser, na verdade, um banco de dados operacional, em que eu tenho um planejamento voltado para a obtenção dessas informações e o compartilhamento, aí no caso está todos, mas não é todos, mas voltados para as áreas estratégicas que eu vou precisar. Lembrando, gente, o mais operacional, ele vai ter informações do dia a dia, mais voltadas para a gerência do setor. Então, aqui, pessoal, mais chão de fábrica, quem faltou, quem não foi, como é que está a produção, se está indo de acordo ou não, coisa bem básica. Essa mesma informação chega para o executivo, lá para o CEO, que vai precisar de outros processos mais aprofundados. Agora, informações que chegam
para a área estratégica e operacional, no caso executivo, nem todas chegam para o operacional chão de fábrica. Então, só para saber isso. As informações são compartilhadas por todos, mas nem sempre ela está acessível a todos, ok? Só para deixar isso bem claro. E o sistema empresarial, ele apresenta como benefícios e, principalmente, auxílio na tomada de decisão empresarial. É aquilo que eu já falei em sala e eu repito com vocês. Vocês, independente da área que vocês forem trabalhar ou não, a formação de vocês, seja CST, seja administração, bacharelado, vocês vão ser contratados para cada vez mais terem um processo de tomada de decisão. Vocês não vão ser contratados para estar auxiliando ou sendo mais um processo operacional. O ensino superior, ele permite exatamente isso. Um processo diferenciado em que os funcionários estão aptos à tomada de decisão, que é o caso de vocês ou da maioria de vocês, tá? Então, sempre vocês têm que ter em mente que o processo de vocês é exatamente essa questão de tomada de decisão, tá? A razão de ser, em parte do curso de vocês, é essa. Continuando, o sistema empresarial, então, como benefício, vai ter a questão do aumento do valor agregado aos produtos, bens e serviços prestados pela empresa. Isso é interessante porque cada vez mais os sistemas, como eu tenho uma visão sistêmica de tudo que é feito na empresa, seja os produtos, os serviços prestados, os bens produzidos, cada vez mais eu consigo, então, agregar valor nessas etapas. O sistema me permite isso, identificar onde que está funcionando bem ou não, seja na etapa produtiva ou na prestação de serviço, e o que eu posso fazer para melhorar. Então, isso, consequentemente, vai acabar agregando valor, né, para a empresa. Também, como benefício, a criação e desenvolvimento das vantagens competitivas, não só para criar ou desenvolver, mas principalmente em buscar as informações sobre aquilo que eu tenho de útil, de necessário, de diferencial, e como que isso acaba me colocando à frente dos meus concorrentes. Lembre, a gente até já falou isso na sala sobre a análise SWOT, todo esse processo, então, da informação e o tratamento que eu dou essa informação me permite buscar, criar e desenvolver essas vantagens competitivas, tá? Quem não faz isso está fadado aí ao fracasso, à falência, ao fechamento e tudo mais. Até dando exemplo, nesse processo da pandemia, quem buscou a informação e tratou ela, e trabalhou ela de uma forma muito ampla e sistêmica, conseguiu sair na frente agora dos processos, tá? Claro, tem muita gente perdida ainda, mas pouquíssimos lugares. Aliás, ontem até saiu na Globo News uma matéria interessantíssima sobre quais setores da economia estão ganhando muito dinheiro, mesmo com a paralisação. Claro, né, gente? Essa área de saúde, de produção de equipamentos, materiais, álcool em gel, tudo isso, óbvio que isso alavancou. Mas tem outras áreas também, inclusive, que estão ganhando muito dinheiro nesse processo agora dessa pandemia. Alguém que sabe ou pode me dar um exemplo? Repete essa pergunta, por favor. Quais setores, além da área de saúde emergencial, de produção de álcool em gel, máscaras, luvas, aventais, tirando esse pessoal de insumos, que produzem insumos para a área de saúde, outros setores também estão alavancando seus negócios e ganhando muito dinheiro agora com essa paralisação, com essa pandemia. Vocês conseguem me dar um exemplo de um setor? Um setor alimentício. Setor de supermercados? Mercados? Por quê? Expliquem como. Porque está tendo uma grande procura, né? Então, esses acabam aumentando e eles vendendo mais, tendo mais fluxo.
Ok, mas Um está tendo acesso segmento aí normal. que vai crescer, Oi, Fábio. um segmento aí que vai crescer muito aí é as empresas que prestam serviço de armazenagem. Por exemplo, a minha empresa não está conseguindo vender, a gente vai ter que armazenar tudo. Então, eles estão jogando o preço lá em cima. Você tem ideia aí, 20, Pessoal que tá... 20 carretas aí estão cobrando quase 100 mil reais para armazenar durante um mês. Durante um mês, nossa, muito, hein? O pessoal É tá... muito dinheiro. Quem fala? É absurdo isso. Ah, claro, esse pessoal de armazenamento, supermercados também. Quem mais, gente? Delivery. Delivery, principalmente, tá? Então, de alguma forma, a gente consegue... Oi? Tudo de comunicação digital, sei lá. Também, ótimo. Beleza, mano, isso mesmo. Ou seja, a gente consegue perceber que, por mais que afete determinados setores, vários outros estão encontrando possibilidades de atender necessidades diversas. Claro que eu não vou endossar aí, igual o Fábio falou, do pessoal que acaba explorando. Né? Você tem aí... O pessoal está ganhando 400%, 500% no álcool em gel, por exemplo. Tem gente que está explorando essa questão de armazenagem, como é o caso aí. Tudo isso, gente, é impacto de uma estratégia que foi traçada ou não mediante os primeiros sinais da pandemia. É claro que não somos obrigados a pensar isso de uma forma tão clara. Mas olha que interessante como que a gente acaba treinando esse processo de trabalhar informação, já pensando em todas as possibilidades e os vieses mesmo. Ou seja, isso vai dar certo ou vai dar errado para o meu negócio? Há uma possível greve de caminhoneiros que 2 ou 3 falaram aí, recebi até o WhatsApp falando sobre isso, vai impactar em quê? Ou durar mais 2 ou 3 meses, o que vai afetar no meu negócio? Então, toda essa condição, eu preciso estar sempre mapeando isso. E isso é um exercício que é feito com a informação que eu recebo. Então, de novo, ninguém é obrigado a saber usar, mas cada vez mais, nesse futuro, a partir de agora, a informação passa a ser a sobrevivência da empresa. A forma como eu vou tratar essa informação. Por mais que a gente soubesse em novembro, dezembro, os impactos do coronavírus na China, ninguém, e aí se alguém falar que estava preparado, está enganando, ninguém pensava que ela fosse chegar tão cedo e tão intenso no Brasil, por exemplo, como agora. Tá? Estava previsto, por exemplo, gente, chegar em junho, julho, talvez agosto, os primeiros contatos. E veio de uma forma muito rápida, grande parte, e é interessante, nós não fomos nem infectados pelos chineses, que estava lá o foco de epidemia. As nossas principais e primeiras contaminações foram quem veio da Itália e quem veio dos Estados Unidos. Só para vocês saberem, quem estava nos Estados Unidos em janeiro, fevereiro, provavelmente já veio infectado para o Brasil e chegou aqui no Carnaval. Apesar de que não há nenhum caso documentado durante o Carnaval. Então, logo após o Carnaval, começaram a chegar as primeiras pessoas dos Estados Unidos, preferencialmente, trazendo a questão do impacto. Então, ou seja, acabou que acelerou um processo que estava fadado a acontecer em julho, agosto, por aí. Então, olha como que, por mais que a gente tivesse preparado e alguns setores começaram a ligar as antenas para isso, essa aceleração dos primeiros casos acabou tumultuando alguns processos aí. Então, é normal algumas pessoas ainda estarem perdidas nesse processo. Tá? Saiu aqui. Deixa eu voltar. Voltou. Pessoal, da forma como está aí visualizando o slide, está legal ou precisa ampliar? Como é que está aí para cada um de vocês? Para mim, assim, tá bom. Tá bom? Okay. Pode manter assim, né? Aqui tá beleza também. Porque na hora de ampliar, ele acaba dando uma trava aqui que eu não sei, tá? Bom, vamos lá. Então, olha como que o processo da vantagem competitiva
busca exatamente essa reorientação que eu tenho que estar pensando no meu negócio o tempo todo, tá? Qualquer que seja o segmento de vocês, ele está sendo afetado ou não de acordo com esse momento. Quais empresas vão quebrar, quais empresas não estão entregando, não estão produzindo, não estão prestando serviço, e aí que fica interessante um processo que vai ter a ver com o trabalho que eu vou passar para vocês hoje. A gente depois negocia o prazo de entrega. Mediante a determinada situação que está agora, eu consigo criar uma vantagem competitiva perante o meu concorrente? Tá? Então, olha como que você já tem que estar começando a pensar isso. Continuando, então, outro benefício do sistema empresarial é o desenvolvimento e fabricação de produtos com mais qualidade, porque assim que eu estruturo um mapeamento de todas as informações e os dados da minha empresa, eu consigo explorar quais áreas e setores eu posso melhorar demandas, melhorar funcionalidades, melhorar o pessoal, por exemplo, e com isso eu consigo agregar qualidade na fabricação dos produtos. Tá, gente? Um funcionário bem orientado na sua esteira de produção, em que ele sabe exatamente qual que é o papel dele ali, isso já melhora o processo de qualidade dele na produção. Tá? Outro benefício é maior oportunidade de negócio, uma vez que se conhece o negócio da empresa, e aí, uma vez que eu documento todas as informações referentes ao meu negócio, eu descubro potencialidades internas e externas para alavancar o meu negócio da empresa. Tá? Isso que é interessante. Você começa a dominar um conteúdo que, às vezes, você até tinha acesso a ele, mas ele era tão de difícil acesso que você não conseguia mapear rapidamente oportunidades. Tá? Tem uma empresa agora no sul de Minas que ela descobriu que ela poderia produzir em larga escala máscaras hospitalares usando o tipo de material que ela tinha lá. E é interessante o relato do dono da empresa, que ele achou que não seria possível, porque ele não sabia o tipo de material que ele tinha no seu estoque pelo fornecedor que trabalhou para ele. Quando ele descobriu que o tecido poderia ser apropriado para a máscara hospitalar, ele fez uma linha de produção voltada para isso, está rachando de ganhar dinheiro. Então, olha como que a gente precisa conhecer o nosso negócio, tendo essas informações em tempo real e de uma forma mais clara e didática. Aí vocês vão falar assim, Rodrigo, mas como assim não conheceu o seu negócio, o dono da empresa, né? Gente, aí depende muito. Tem empresas que crescem que acaba perdendo o contato, por exemplo, do departamento de compras. Você delega para um gerente, por exemplo, que ele vai cuidar de um processo de qualificação do material, ou não, e ele vai ter informação do tipo de material que ele pode atender ou não, que não necessariamente o dono da empresa vai ter nesse momento. Tá? Isso é muito comum, é o que a gente chama de informação truncada, em que às vezes as empresas crescem tanto que começam a perder essa gestão do conhecimento, por exemplo. Tá? Por isso que alguns de vocês vão fazer essa disciplina, gestão do conhecimento, que propicia exatamente isso. Tem a ver com a gestão da qualidade também, mas como que eu consigo melhorar e criar uma gestão do conhecimento onde eu não perca essas informações. Tá? Outro processo do sistema empresarial é a maior rentabilidade. Eu consigo otimizar processos, produções e prestação de serviço, o que me garante um retorno melhor. Eu ganho com mais precisão de informações, e aí eu consigo reduzir erros. A maior parte dos erros são de comunicação, e o sistema estando bem implementado, isso evita, né, esses erros, e a diminuição de desperdícios e também menores custos, quando eu tenho um controle mais claro do papel de cada um, do treinamento que foi dado a cada funcionário, da forma como isso está funcionando, o tipo de material que chega. Então, tudo isso acaba ajudando nesse processo. Então, pensar em empresa hoje é pensar um sistema empresarial, um sistema que trabalha essas informações
e consiga permitir cada vez mais essa visão ampla aí desses vários processos, tá? Continuando, pessoal. Sistemas empresariais vão ser divididos em duas áreas, tanto as integradas quanto as funcionais. O que são sistemas funcionais? São aqueles sistemas que atendem às necessidades dos departamentos ou funções individuais ou de apenas um único departamento. Então, ele é muito voltado para o tipo de função que está sendo trabalhada naquele setor ali, tá? O sistema funcional, ele possibilita a gestão de rotinas, então eu vou mapear claramente quais são as rotinas, e tem a ver com perfil, o tipo de produto, situação que eu estou precisando naquele momento, e eu acabo criando uma estruturação de gerenciar essas rotinas também. Acaba que melhora a produtividade e a qualidade das informações, vão dar suporte a essas atividades específicas desses departamentos, podem ser integrados ou independentes, a gente vai ver isso depois. Quando integrados, eles possibilitam esse compartilhamento de informações com mais precisão, com mais agilidade, apoiando aí todo o processo de produção da indústria, da empresa ou da prestação de serviço, tá? Olha o exemplo aí, eu tenho o SIM, o chamado SIM, é muito comum, é o Sistema de Informação de Marketing, que ele é destinado, então, principalmente às áreas táticas da empresa, ou seja, como é que eu vou gerenciar aquilo que eu preciso do ponto de vista do marketing, né? Qual que é a função primeira do marketing, gente? Alguém sabe? Eles estão aí, né? Primeira função seria deixar o produto. Estão aqui, eu só não sei não. Deixar o produto atrativo? Exatamente. Vender o produto, entre uma das questões, tornando ele atrativo. Perfeito. Mas para eu vender um produto, o que eu preciso? Qual a informação básica que eu preciso? Qual a utilidade do produto? Essa informação? Será? A mais básica. Na realidade, você precisa saber o que você está vendendo, né? Como é que você vai fazer um marketing de uma coisa que você não sabe? Qual o público que você vai atingir? Teoricamente, sim, mas qual que é o mais básico aí? Seria a característica do produto? Oi? Precisa do vendedor, professor? Oi. O vendedor sempre. Mas como é que eu posso potencializar o meu papel do vendedor? Olha só, o marketing entra nisso aí. Mas qual que seria a informação mais básica para o marketing funcionar, gente? Diálogo, professor. Oi? Diálogo. Também, mas... Um treinamento específico do produto, o gestor, sei lá. Na verdade, gente, saber se eu tenho produto. Por incrível que pareça, às vezes o marketing está fazendo uma campanha publicitária, está alavancando potencialidade de venda, está tornando ele atrativo e sedutor para os clientes, e aí vai beneficiar o papel dos vendedores, e aí chega lá, eu não tenho ele estocado, ou não tenho ele produzido suficientemente para atender a demanda que vai surgir a partir do marketing. Parece que eu estou falando uma bobeira, mas isso é tão comum. Claro, os grandes grupos hoje aprenderam com erros, mas já erraram nisso também, em que você está desenvolvendo um marketing, está fazendo alavancar e você não tem entrega. E aí você põe tudo a perder, acaba sendo até um marketing negativo, em que as pessoas vão procurar aquele produto, aquela oferta, aquela coisa toda, e já acabou ou não tem entrega programada tão rápido assim. E isso é muito comum, tá, gente? Às vezes vocês já viram aí, promoção, estão divulgando a promoção, você vai comprar e não tem mais estoque ou item disponível, por exemplo, com poucas horas de vendas. Claro, tem uma função do marketing que é exatamente para desovar estoque. Então, às vezes você está no supermercado
e aí vai lá o locutor e fala assim, olha, minuto da venda do produto tal, durante esse minuto, quem comprar o produto e passar no caixa vai pagar apenas X. Isso é uma estratégia para desovar. Mas é diferente de uma estratégia de marketing voltada para a promoção do produto. Que eu não sei se vocês vão ter composto mercadológico, se já tiveram, em que vocês veem lá os 4 P's, e um deles é essa questão do ponto de venda, da promoção no ponto de venda. E é muito comum, então, às vezes, ser isso. O marketing está trabalhando de acordo com uma demanda que recebeu e não tem produtividade suficiente para isso, tá, gente? Isso é muito comum. E aí, quando eu vou trabalhar esse gerenciamento dessas áreas táticas, é pensar a tática mesmo, gente. É igual tática de guerra, tá? De como que eu posso alavancar aquele produto e permitir a potencialização dele. E aí o SIM, olha como que ele vai trabalhar aí, ele é o sistema funcional, que ele vai atender especificamente esse processo aí. Aí, entre os vários processos, o lançamento de um produto ou um novo serviço da empresa, então eu tenho que divulgar os 4 ventos disso. O SIM vai acabar fazendo a análise da concorrência, quantas e quais empresas idênticas à sua fazem ou prestam o mesmo serviço ou produto. Tá? Qual que é o público-alvo que eu estou preparado para vender, o segmento que está voltado ao meu determinado produto. Então, o marketing permite essa visão estratégica do público-alvo. Crianças, idosos, o pessoal, parece que não, a gente tem um mercado de homossexuais, por exemplo, impressionante como que é um mercado potencializador, então você tem que conhecer esse público. Aí estou dando só alguns exemplos aqui. Então, você tem que analisar e saber quem que é esse público. A análise de receptividade das ações publicitárias, ou seja, elas deram o efeito que eu esperava ou não, potencializaram aquele produto ou não. Dependendo do processo, a área tática vai realizar promoção para esvaziar estoque ou produtos que estão para... No supermercado é muito comum, vai vencer um determinado produto, eles fazem essas promoções antes, tá? Mas é uma coisa muito pontual, interna do supermercado. Mas o marketing geral do produto, ele tem esse processo de promover até para uma série de questões produtivas mesmo. Lembre, a função do marketing também é colocar o produto e a imagem da empresa, da marca, sempre na mente das pessoas. Então, às vezes, eu não estou nem precisando de promoção, mas eu crio uma promoção para as pessoas sempre saberem que o meu produto está no mercado. A Coca-Cola mesmo, ela não precisa, teoricamente, de marketing. Ela se vende sozinha. Mas volta e meia, ela tem campanhas e publicidade o tempo todo para você manter sempre no cérebro a informação de que a Coca-Cola é o principal refrigerante ou é o que está sempre em voga ou em primeiro lugar quando você pensa na ideia refrigerante. Tá? Então, a promoção tem essa função também. E modificação quanto à oferta de um produto ou serviço prestado. Precisei mudar uma característica de um produto e o marketing vai avaliar quanto que essa modificação foi vantajosa ou não. Tá? Isso vale para serviço também. É muito comum, vocês já viram, um marketing interessante, que você anuncia na prestação de serviço assim, sobre nova direção ou nova gerência, por exemplo. Né? Isso é uma forma de mostrar que, naquela empresa, por exemplo, as pessoas que trabalham ou que atendem ali foram mudadas. Né? E, geralmente, você faz isso porque teve problemas no passado de relacionamento, de atendimento, e é muito comum, então, você colocar essa informação, que é uma estratégia de marketing, por exemplo. Agora, para isso funcionar, eu tenho que ter esse sistema empresarial que é funcional, voltado a essa função do marketing, nesse exemplo específico aí. Tá? Continuando aqui, eu vou ter os sistemas integrados, em que vai me permitir integrar, né, vários softwares e bancos de dados diferentes, de vários setores. Por exemplo, eu vou integrar numa linguagem ou numa análise única. É muito comum, gente, e aí nas empresas vocês devem ter isso, acaba que eu tenho lá, a contabilidade usa
um determinado sistema, um programa específico, o marketing usa outro, o estoque usa outro, cada um com seu sisteminha, com seu banco de dados. E aí eu vou ter um que vai relacionar ou integrar todas as informações desses bancos de dados e agrupar num só. Qual que é a vantagem disso, né? Eu não preciso ficar comprando ou atualizando software e bancos de dados específicos ou comprando vários módulos, uma vez que eu já tenho módulos antigos em que eu paguei muito caro. Tá? Então, é muito comum você ter esses sistemas que vão fazer uma leitura dos vários bancos de dados ou sistemas e agrupar num só. Alguém tem um exemplo aí de qual que é o mais conhecido sistema integrado que as grandes empresas usam hoje? SAP? Oi? SAP? O SAP é uma forma, mas tem um outro que tem uma sigla mais famosa. ERP? ERP, muito bem. Tá? Gente, eu ouvi no fundo uma voz. SAP é um ERP, não? É um ERP. Mas aí eu queria exatamente que vocês falassem a sigla, que é a sigla principal, tá? Ah, tá. Que é todo o processo do ERP. E que ele exatamente vai fazer essa leitura. A grande vantagem dele, ele não anula sistemas já existentes, o que a gente chama de sistema legado. Ele vai incorporar qualquer que seja sistema do ano que foi criado, toda a base de dados antiga, ele vai incorporar isso numa estrutura nova, por exemplo. Então, ele acaba sendo uma vantagem nesse sentido, tá, gente? Tem ERPs que bloqueiam, ou que você tem que comprar um módulo novo. Claro, alguns vão utilizar desse estratagema. Mas o principal é que o ERP ele permite incorporar esses vários bancos de dados aí, tá? Então, ele vai centralizar e integrar todos eles. E aí a gente continua lá, vocês verem lá. Ele vai para você esse compartilhamento desses vários processos ou desses vários negócios da empresa de acordo com o nível de acesso. Então, nem sempre as informações vão estar disponíveis para todos, dependendo da área que vai acessar, ela vai ter pleno acesso a todos isso. O integrado, ele permite, então, essa vantagem competitiva, porque como eu tenho recursos diferenciados em relação aos demais concorrentes, eu consigo buscar informações ou estruturas que se tornam estratégicas ao longo do tempo. Por exemplo, uma empresa muito antiga, ela vai ter como diferencial se ela tiver um banco de dados de todos os clientes, desde a primeira venda até hoje, nos dias de hoje, por exemplo. Tem gente que não pensa dessa forma. Mas qual a vantagem de se ter um cadastro dos meus clientes mais antigos ou não? É um processo que você consegue criar uma fidelização, criar uma promoção específica para quem tem mais de 5 anos de fidelização. Então, você começa a criar uma série de processos que pode virar uma vantagem competitiva, tá? Ou, às vezes, eu tenho as mesmas informações que os meus concorrentes, mas, às vezes, eu não uso de uma forma eficaz e adequada. E aí o ERP permite esse amplo conhecimento do que eu estou fazendo com as informações e como que eu posso usá-lo de uma forma mais orientada, tá? Voltada aí para essa vantagem. E aí tem uma frase do Porter aí: uma empresa diferencia-se da concorrência quando oferece alguma coisa singular, ou seja, diferente, valiosa para quem está comprando, além do que simplesmente oferecer um preço baixo. Porque, não se enganem, o cliente não está comprando o produto, ele está comprando a satisfação. Então, ele não está olhando só preço, ele está olhando a qualidade daquele produto para o dia a dia, para a vida dele, para a satisfação dele, para o negócio dele. E quando você consegue atingir esse cliente com essa satisfação, o que a gente chama de fidelização,
você pode pôr um preço até um pouco mais caro que ele vai continuar comprando com você. Isso vale para todo segmento, tá, gente? Qualquer que seja o processo, se você teve lá um atendimento diferenciado no balcão da sua empresa e a pessoa ficou satisfeita com esse atendimento, ela vai voltar em primeiro lugar na sua empresa antes do concorrente, que pode até ter um preço melhor. Mesmo que você tenha um preço um pouquinho mais caro, na hora que ele fala assim, não, eu já estou aqui, eu gosto do pessoal, eu gosto de como eu sou tratado, eu vou pagar o preço que está pedindo aqui, que a diferença às vezes é muito pouca. Então, olha a importância de eu ter um processo, de um sistema que vai integrar as informações, porque eu vou chegar nesse grau de expertise e de qualidade no atendimento quando o meu funcionário ele tem um processo de informação bem estruturado. Ele sabe o que tem no estoque, ele sabe como é que está a qualidade do produto que está lá, ele sabe e garante o prazo da entrega que vai chegar na casa ou na empresa do cliente. Então, são as informações que eu preciso ter em tempo real para garantir esse sucesso, nesse exemplo que eu estou dando aqui de uma venda, por exemplo. Tá? E aí, gente, nesse diagraminha aí, olha lá como que eu vou ter o banco de dados centralizado, em que vai centralizar todos esses setores. Por exemplo, de finanças e contabilidade, se eu posso dar um crédito para aquele cliente, se é um cliente mais antigo, quanto que eu vou ter um caixa que me permite, às vezes, dar um parcelamento maior. Então, é uma série de informações que eu consigo julgar ali na hora e estender um diferencial para o meu cliente, por exemplo. No recursos humanos, se eu tenho as pessoas certas para me prover determinados setores, para cumprir determinadas lacunas, por exemplo, eu estou vendendo um produto que eu vou saber quanto que é o custo da minha mão de obra geral e até que ponto que eu dando um desconto eu estou tendo prejuízo ou não, por exemplo, em horas trabalhadas. Às vezes quem já levou carro em concessionária para fazer uma verificação, como é que fala, gente? Manutenção programada, alguma coisa, o custo dos trabalhos são medidos em hora homem, né, por exemplo. E aí, o gerente que está no momento, ele pode negociar um valor com você, se você for um cliente que está sempre regular e tudo mais, ele consegue te garantir, às vezes, um valor reduzindo, um valor que não comprometa o valor da hora homem, hora trabalhada do profissional, para ele também não perder dinheiro ali no caso. Tá? Então, é muito interessante esse tipo de informação trabalhando nesse sentido. Já nas vendas e marketing, vou ter lá total de pedidos, qual que é a previsão de venda, se determinado produto já está reservado ou não, se eu estou tendo alguma devolução, que eu posso aproveitar essa devolução numa nova venda, e aí vai por alteração de preço, que pode ser julgada para o meu para o cliente atual, e manufatura e produção, se eu tenho matéria-prima, se já chegou, como é que está a produção de determinado produto, se está programada para daí um mês, uma semana, 2 meses, e aí você já dá uma previsão mais realista para o cliente. Como é que é o processo da sua capacidade atual de produção. Então, tudo isso acaba centralizado num banco de dados e que quem sabe utilizar bem essa informação torna essa vantagem competitiva, esse diferencial aí, por exemplo. Tá? Continuando aqui, e aí a gente deu um exemplozinho aí, o RP é exatamente isso aí, gente. Então, planejamento dos meus recursos empresariais, com tudo aquilo que eu tenho dos vários setores e como que isso vai alavancar a minha maneira de ser, de vender, de atuar perante o meu cliente. E aí eu não vou detalhar, porque a gente vai ver o RP mais à frente, mas então ele vai integrar todos os dados, todos os processos, ele acolhe e, como eu falei, integra os sistemas, né, o sistema legado que a gente viu, e o RP ele acaba sendo a espinha dorsal para a gestão dos negócios empresariais. Isso que é a grande questão, que é a grande vantagem. Porque ele acaba interligando tudo isso
e ele acaba, hoje em dia você não consegue sobreviver se você não tiver um sisteminha que integraliza, que traz à tona todas as informações necessárias que você precisa. Alguns aí de vocês eu sei que já trabalham com RP. Então não basta eu ter o RP. Eu tenho que ter gente capacitada e habilitada para trabalhar com RP e, mais ainda, gente habilitada para programar o meu RP para eu buscar as informações que podem mudar a dinâmica delas de acordo com o momento. Tá? Eu, por exemplo, estou fazendo um acompanhamento de uma empresa em que eles têm lá, eles vão migrando para o BI, né, esse sistema de inteligência de dados. E é interessante porque tem um funcionário lá que eles contrataram, que é o cientista de dados ou analista de dados, em que ele está pegando o RP atual, que é um RP até muito, muito bom, e ele está buscando novas maneiras de potencializar o RP naquilo que o próprio programador do RP não tinha pensado de acordo com a dinâmica da empresa ou com o segmento da empresa. Então, olha como que a empresa está indo além. Mas ela poderia ter contratado a fornecedora? Poderia. Mas ela achou melhor, como um processo estratégico, não ficar refém dessa empresa, mas potencializar o que ela tem em cima de um profissional específico que vai pensar em informação o tempo todo. Já nas vantagens dos sistemas integrados, né, e a gente vai ver os principais, essa manutenção em um sistema único, por mais que eu tenha vários bancos de dados, alguns eu nunca vou precisar, alguns bancos de dados, tá, gente? Como eles são relacionais, eles são alimentados pelos novos, vou fazer um cadastro do meu banco de clientes. Ok. Então, você tem essa manutenção ali, ou inserção de novos dados. Mas o sistema integrado, ele não precisa mexer nessas bases de banco de dados. Mas aí eu vou ter só a busca dessas informações e eu consigo fazer isso de uma forma muito rápida e trabalhando num sistema único só. Tá? Então, na hora que eu for mexer, por exemplo, é o caso desse exemplo que eu dei aí, esse analista de dados está mexendo só no RP. E aí está criando uma potencialização no sistema único. A padronização dos procedimentos, principalmente na área de gestão, para tomada de decisão e tudo mais. Os custos reduzidos com treinamentos. E aí parece bobeira, gente. É muito comum, às vezes você está participando de uma empresa que ela vai te treinar numa coisa que essa mesma empresa já te treinou há 1 ano e meio atrás. E acaba repetindo conteúdo. Por quê? Porque ele não tinha um tratamento adequado em que ele colocava ou atribuía uma informação na frente desse funcionário, ou no banco de dados desse funcionário, sobre quem já fez X treinamentos ou determinado treinamento, e acaba que é mais barato você repetir o treinamento todo do que você fazer essa triagem ou esse tratamento do dado aí. Eu falo, a pessoa acha mais barato repetir o curso, gente, porque às vezes ele compra num módulo que vai ser vantajoso, em vez de ele direcionar, olha, o empresa, em vez de você me fazer o curso para 20, você vai fazer o curso para 10, e eu quero um outro curso voltado para 10 que já fizeram esse curso. Você consegue negociar aí, tá? Você tem um fornecedor único de uma solução adotada, ou seja, você vai contratar uma empresa só que vai pensar essa integração do sistema que você já tem, então você só lida com uma única pessoa, uma única empresa. A redução da necessidade de integração e interface com outros sistemas, porque tem sistemas que não contemplam o legado e que acaba prejudicando. Então, eu já fui na empresa, por exemplo, que tem 2 RPs, e o dono estava pensando em contratar um outro RP para unificar esses 2. Né? Então, olha como que acaba sendo um processo complicado para isso. Tá? Então, hoje em dia, e aí vale como uma dica, a pessoa está te vendendo um sisteminha que ela não consegue integrar o que você já tem, essa pessoa ela não domina aquilo que ela está fazendo. Ela não domina a natureza do serviço dela. Tá? Eu vou ter também uma maior contribuição para essa gestão, então não só na otimização e padronização de processo,
mas esse controle claro das informações e esse acesso à informação por toda a organização. Agora, tem algumas desvantagens. Quais? Custo alto, né? É caríssimo implantar ERP, e dependendo do sistema que você tem, por mais que o ERP faça, ele seja esse processo legado, ele consegue incorporar o antigo, dependendo da forma como os dados foram inseridos, eu às vezes vou ter que refazer uma análise ou uma tabulação de dados que não foi contemplada hoje. Aqui no Pitágoras mesmo já teve isso. Eles foram unificar um sistema em que envolve 1 milhão de alunos no Brasil inteiro, e aí você tem estruturas de faculdades que foram adquiridas, em que a formatação de dados, por exemplo, era de um jeito, de outros não eram, e a interface para fazer uma linguagem comum, uma transformação, acaba ficando um pouco mais cara. Só para dar um exemplo bem bobo, gente. Quando vocês vão cadastrar, por exemplo, o controle do cliente, você vai colocar lá o sexo. Tem gente que coloca lá e escreve masculino, feminino. Tem programinha ou sisteminha que só tem lá o M ou F. Tem sisteminha que é o número 1 ou 2. Tem outro que coloca o MASC com abreviação e o FEM com abreviação. E na hora que você vai migrar tudo isso para um banco de dados único, o ERP, o sistema integrado, ele não vai conseguir ler todas essas naturezas diferentes. Então vai dar um conflito que tem que ser resolvido. Por isso que se torna um pouco caro a implantação, porque você vai ter que passar por um processo de padronização de uma linguagem que seja comum. E aí você tem que transformar esses bancos de dados antigos, colocar a mesma nomenclatura do dado ou atribuição do valor na linha, lá, no mesmo padrão, porque na hora que o sistema que for integrar as várias bases, vai conseguir puxar esses dados de uma forma mais simples e natural. Tá? Então, tem esse custo aí para isso. Tem um alto impacto negativo se o sistema não atender às necessidades ou o meu tipo de negócio da empresa, e parece que não, gente. Aparece, às vezes, vendedor em porta de empresa te vendendo a solução dos seus problemas, um sisteminha que vai te fazer ganhar dinheiro e que nem sempre... às vezes ele te vende um módulo que vai te ajudar e vem embutido nele mais outros 4, 5, 6 módulos em que você está pagando o cara e que não tem nada a ver com o seu negócio. É muito comum isso, tá, gente? E aí vocês têm que ter esse cuidado. Se vocês forem trabalhar num setor que vai participar da compra disso, de ver a real necessidade desse sistema integrado, né, ou desse sistema empresarial para o seu negócio, tá? É o que a gente chama do core business. Ele tem a ver com o meu negócio, com a minha razão de ser da empresa. Outra desvantagem é a complexidade de padronizações, né, de acordo com o mapeamento que as áreas. Parece que não, gente. A maioria das áreas ou dos setores estratégicos não sabe o tipo de informação que está buscando ou que precisa. Então, na hora que eu vou customizar o meu DAW, né, o meu Data Warehouse, por exemplo, que é meu banco de dados analítico voltado para as minhas tomadas de decisões, se eu não tenho clareza do que o meu negócio, do que o dono do meu negócio está buscando, isso acaba impactando de uma forma até negativa esse processo aí da entrega dos resultados ou dos dados analíticos, dos dados analisados, tá? E alto custo quanto à infraestrutura física, o hardware dos computadores. Não é qualquer computador que vai conseguir atender os vários bancos de dados. Então, você tem que comprar um servidor, você tem que criar uma instalação dependendo do tamanho da sua empresa, da sua indústria. Tem lugares que você consegue gerenciar externamente essas informações, mas tudo isso implica num custo, seja de infraestrutura local ou essa infraestrutura de capacidade de computadores que vão surgir, tá? Portanto, pessoal, o sucesso da gestão de uma empresa, ele vai ser fruto principalmente de todas as informações que eu obtive, dessa correta utilização ou de saber utilizar, né, os dados,
dos meus vários departamentos de acordo com a minha estratégia, com o meu core business, com o meu negócio e com o meu posicionamento que eu estou buscando no mercado. Ou seja, informação básica número 1. Qual que é a razão de ser da minha empresa? Ou da minha indústria? Ou do meu negócio que eu estou querendo montar? Né? Para que eu quero? O que eu vou atingir com isso? E o que eu preciso de informação para eu ter essas vantagens, esses diferenciais competitivos aí. Tá? Então, terminou aqui esse slide, gente. É uma forma muito, muito básica dessa forma de trabalhar sistemas empresariais. E ele está mostrando um pouco ali de como que eu vou trabalhar esses processos informacionais e buscar essas informações, por exemplo. Tá? É tudo isso que vai alavancar e a gente vai ver isso mais aprofundado à frente. Só para saber, eu até ia começar outra aula, gente, mas eu acho que a gente já perdeu tempo hoje com esse processo essa tentativa e erro aqui desse sisteminha aqui hoje. Eu vou passar um trabalho e aí na próxima aula a gente trabalha normalmente a unidade 2.2, que a gente vai ver o ERP mais aprofundado. Claro, não vai ser muito diferente do que a gente falou aqui, mas a gente vai ver algumas questões mais específicas, mas também entrar no gerenciamento da cadeia de suprimentos, que é o SCM, que é muito voltado para a área de logística e como que eu vou trabalhar essas informações, tá? Como que é esse processo. Alguém lembra do trabalhinho que eu comecei a falar hoje, na aula aqui? Eu não, professor. Como é que está a memória de vocês, a atenção de vocês? Um pedaço da minha turma do segundo período foi. Era de como trabalhar uma vantagem competitiva no mercado como ele se encontra no momento? Quem está falando é a Amanda? Sim. Brilhante, Amanda. Isso aí, tá? Eu vou até, na sua prova, eu vou rir um pouco mais da sua prova e corrigir com mais bom humor. Obrigada. Tá? Que isso sirva para os demais, tá, gente? Vocês têm que estar atentos aí. Legal? Então, já estou notando que a Amanda tem um créditozinho de bom humor na prova, tá? Pessoal, só lembrando, as provas já estão prontas, a pontuação vai ser trabalhada nesses exercícios que eu estou passando e nos AVAs realizados até a aula de hoje. Então, hoje, como é a 2.1, vocês têm que estar com pelo menos a pré-aula da 2.1 pronta. Tudo bem isso? Ninguém está assustado. É uma forma até de eu trabalhar a frequência, porque como a gente vai... A frequência, assim, eu não estou computando agora, porque nem todo mundo tem acesso à noite com computadores em casa. Muitos têm no serviço. Então, o que eu tenho feito? A frequência vai ser avaliada na participação de vocês no AVA. Então, quanto mais o AVA vocês fazem, mantém o 100% feito, né, a frequência está sendo considerada nessa análise. Me pediram aqui, a Carol, que é a nossa coordenadora, ela pediu para que vocês façam os estudos dirigidos e também o desafio nota máxima, tá, gente? Por um detalhe, né? O desafio, gente, a função dele é que quem está pensando em concurso ou processo seletivo, e aí tem algumas provas de conhecimentos gerais, ele atende plenamente nesse processo. Então, é um treinamento que vocês estão fazendo. E, ao fazer tanto o desafio quanto os ETs... Oi, Fábio. O meu estou de olho no concurso do DEPEN. Ah, sim. Então, vai sair. Já vai sair já, né? Vai sair o concurso. E aí, do DEPEN. Fábio, parte do conhecimento lá são o desafio nota máxima, ele permite vocês terem uma visão do todo, de todas as áreas do saber que vão ser cobradas em concursos, tá, gente? Então, pensem no desafio não como algo obrigatório, porque agora ele foi colocado para todos os alunos, mas como um treinamento de conhecimento ou de autoconhecimento, né? Ou seja, como é que eu estou em relação à matemática,
ou matemática financeira, raciocínio lógico, em, por exemplo, marketing, finanças, qualquer que seja a área. E aí a vantagem que ele é autoadaptativo. Ele apresenta para vocês, para cada aluno, de acordo com a dificuldade desse aluno. Então vai ter uns que são ótimos em matemática financeira, outros não. Então ele vai voltar uma atenção maior para aqueles alunos que têm mais dificuldade. Então isso permite uma série de vantagens aí, tá? Ok, Rodrigo. pessoal? Vai lá. Rodrigo. Eu não consegui fazer, não. Pede um cadastro lá e o meu dá errado. O Kaique que está falando? Isso. Kaique, ele tem lá um simulado, se eu não me engano, de 30 Não, ou eu 60. não consigo nem acessar, não. E na hora que eu vou fazer... É só você colocar lá, esqueci senha, aí o seu CPF vai ser o login e a senha. O meu também estava assim. Uma nova acesso. Um novo acesso. Depois e aí, eu vou olhar, se então. vocês ficarem ainda, gente, se eu não me engano, quem fizer ainda o simulado, eu acho que ainda está ganhando 1.000 pontos, se eu não me engano. Daqui um determinado período, ele passa a valer só 500. E o simulado, gente, não faz de qualquer forma, não. É ele que vai dar toda essa análise adaptativa de como que você está apto ou não. Beleza? Pessoal, então a Amanda ganhou um crédito lá bacana. Lembrando de uma atividade que eu estou passando, em que vocês precisam saber qual que é o processo do negócio de vocês, ou qual é, nesse momento, as potencialidades de vantagens competitivas que vocês conseguem criar nesse processo de pandemia. Eu gostaria que cada um, então, pensasse, não sei, eu vou mandar isso lá no WhatsApp, mas que vocês pensassem, nesse atual momento de pandemia, quais são as possibilidades de vantagens competitivas que sua empresa pode ter em relação à concorrência. Tá? Esse trabalho não é o mesmo de semana passada, não é? Oi? Esse não é o mesmo da semana passada, não é? Não, o mesmo da semana passada era o que a pandemia trouxe de trabalhar informação e conhecimento. Ah, tá, entendi. Pode até ter você pode até ter algo que se tornou conhecimento e informação que a pandemia trouxe, mas que pode servir para uma vantagem competitiva. Não tem problema para aproveitar, então, não. Tá, entendi. Mas Professor, agora... Oi. Me passa seu e-mail. Eu perdi ele. Eu vou passar no WhatsApp, pode ser? Tranquilo, pode sim. Todo mundo está lá no grupo, né, gente? Aliás, eu vou pedir para vocês pegarem os colegas que não estão ainda e repliquem, por favor, para isso. Então, pessoal, o meu celular vai acabar. Então, talvez a qualidade do som fique um pouco afetada, porque eu vou falar do microfone do computador, tá? Se acabar aqui. Tudo bem? Então, olha só, eu vou passar a proposta do trabalho agora e vou ficar aqui no computador para quem quiser tirar dúvida. Isso para quem quiser fazer o trabalho de novo. Pronto, aí, vamos lá. E aí, pessoal, quem quiser continuar, eu vou ficar disponível aqui. Ou podem me entregar o trabalho ou os trabalhos, tá? Pelo e-mail ou pelo privado do WhatsApp, tá, gente? Não, mas por que não pode mandar lá no grupo? Porque senão alguém acaba copiando o trabalho do outro, tá? Então é só por uma questão óbvia aí de cuidado quanto a isso. Não que vocês não possam interagir entre vocês, tá? Aliás, pode até assim, gente, estou com dúvida, alguém me ajuda, pode trocar ideia, fique à vontade. Usem o grupo para isso. Mas a entrega, eu gostaria dela um pouco mais reservada ou separada. Tudo bem? E aí podem ser pelo AVA, lá nas mensagens do AVA, pelo meu e-mail ou pelo WhatsApp. Eu acho que o e-mail e o WhatsApp está funcionando com mais dinâmico, é mais rápido, tá? Pessoal, alguma dúvida? Professor. Oi. Só repete para mim, por favor, o trabalho de hoje
para a gente colocar, listar as vantagens competitivas que as nossas empresas têm nesse período de crise? Isso, exatamente. Nesse período. Porque, olha só, você está tendo um paradeiro para todo mundo, nem todo mundo está conseguindo alavancar suas vendas ou sua prestação de serviço ou produção, né? O que eu posso fazer nesse momento que torna-se uma vantagem competitiva? Uma promoção, aí estou dando algumas dicas aqui, tá, gente? Uma promoção, um atributo extra numa prestação de serviço, uma entrega diferenciada. Estou dando várias ideias. Você precisa pensar assim, isso de acordo com o serviço de vocês, o trabalho de vocês, aonde vocês estão nesse momento. Não precisa citar o nome da empresa e tudo mais, mas o segmento sim. Mas eu não trabalho. Então, tenta pensar uma prestação de serviço de alguém que você conhece, um parente que executa determinada prestação. Qual poderia ser a vantagem competitiva nesse momento? Tá? Qual que é o objetivo aqui, gente? Aí eu vou repetir. Eu não tem certo ou errado, mas eu gostaria que vocês começassem a pensar a importância da informação como potencializadora de negócios nesse momento de crise que a gente está. Vocês têm que ser criativos, têm que pensar a forma de alavancar negócio, de pensar em algo que torna-se uma vantagem competitiva ou um diferencial competitivo e que vender essa imagem de uma forma... É tipo fosse uma redação, né? Oi? Tipo fosse uma redação mais voltada para o assunto. Ô, professor, são 3 trabalhos no total com esse de hoje? Eu acho que o primeiro a maioria já entregou. Teoricamente são 2, então. Da semana passada e esse. Ok? Ô, Fábio, não é professor. Que seja a específico do Fábio. E é para os demais. Não é que tem que ser uma redação. Eu sei. É só uma tipo reflexão. Ô, Rodrigo. Oi. Você pode informar qual foi o primeiro trabalho que eu não consegui ter acesso nas primeiras aulas? Quem que perguntou? O João. Meu celular acabou? Pessoal, meu celular acabou aqui, a bateria. Então, eu estou falando no áudio do computador que pode ficar oscilando. Tudo bem? Ok. Tudo bem. É o João. Ô, João, qual... É só eu que não tô ouvindo mesmo, gente? Não é só você não, viu? Mas aqui, eu acho que o professor saiu da conversa. Gente, Não, ele tá aqui ainda. Ele tá aí? Aqui ainda. Tá na sala. Podia ser igual a MSN, né? Vibrar lá pra ele. Agora parece que ele saiu. Não, voltou. Alguém pode me falar qual foi o primeiro trabalho? Oi, João, qual é? Raíssa aqui. Sim. O seguinte, eu acho que o primeiro trabalho que o pessoal tá falando é aquele que a gente entregou na sala para ele, entendeu? Ah, tá. Entendi. Que tem... Então tá. Não, na verdade, é isso mesmo. Que foi aquele que a gente fez em grupo relacionado ao banco de dados. Eu acho que é ele. Aí o segundo é o da semana passada e o terceiro é o de hoje. Ah, entendi. Beleza. Mas eu não tenho certeza. Até então eu vim acompanhando todas as aulas e os únicos trabalhos que ele tem dado foram esses. Sim. Obrigado, Raíssa. De nada. Ô, galera, se alguém puder me adicionar no grupo do WhatsApp aí, fazendo um favor. Eu não tenho número de ninguém da sala. Quem tá falando? É Alisson.
Me passa o seu número aí que eu mando lá no grupo para você te adicionar. 99267 6392. Beleza. Obrigado. Hein? De nada. Galera, eu vou sair aqui, viu? Será que ele vai Falou voltar? comigo. Ah, ele já terminou a aula dele. É. Tchau. Se ele voltar, só é para tirar a dúvida. Também acho que ele já saiu. Qualquer coisa eu pergunto ele no privado. Falou, galera. Boa noite. Boa noite, bem. Tchau. Boa noite. Tchau. Pessoal, boa noite. Vocês estão me ouvindo? Pode falar, eu estou ouvindo. Boa noite. Problema no computador, e aí fiquei sem som aqui. Eu tive que recarregar o celular aqui agora. A pergunta, se eu não me engano, acho que foi o Fábio. Ele perguntou sobre a questão dos trabalhos. Se eu não me engano, gente, eu tinha passado um trabalho em sala que eu já tinha recolhido já. Então, atualmente, a gente tem 2 trabalhos em voga. O que eu passei semana passada e esse de agora. Ok? Ok. Professor, o trabalho que você passou em sala é aquele que a gente tinha que pegar uma empresa como base, né? Sim, vocês me passaram não. formação. Beleza, é porque a gente tinha ficado de apresentar. E o meu grupo tinha feito em tópicos, por exemplo, o setor interno, externo, em relação à competitividade, coisas assim. Legal. Não, então, beleza. Então, ficou por isso. Não, ficou. Mesmo, né? E aí, gente, é porque realmente alguns eu ia pedir para apresentar, não todos. Mas com essa interrupção, a gente vai até combinar, viu, Raiz? Se vocês quiserem apresentar, eu te habilito para você apresentar com o grupo aqui. Não tem problema nenhum. Tá? Mas, assim, gente, e é uma aula bem aberta. Eu quero apresentar na próxima aula. Sem problema. Agora, para uma questão mais prática, eu estou tornando mais individuais, até porque nem todo mundo vai conseguir essa interação entre colegas. Tá? Por isso que eu estou fazendo individual. Se alguém quiser fazer em grupo, eu não me oponho, desde que vocês consigam trocar ideia entre vocês usando algum aplicativo, alguma coisa nesse sentido. Tá legal? Eu vou até colocar isso depois como proposta, que dependendo do projeto ou da atividade, quem quiser fazer em equipe, em dupla, trio e tal, eu não me oponho,
desde que tenha uma sistemática bem clara aí. Agora, o principal que eu acho que me perguntaram, nesse momento agora, gente, aprofundar, olha, o que eu posso tornar como vantagem competitiva? Eu acho que vocês escutaram antes do meu som acabar. Foi? Tá tranquilo, né? Tá, tranquilo. Eu até consegui fazer alguns tópicos aqui, professor, porque, como, assim, não é todos os setores da minha empresa que voltaram a trabalhar. O meu chefe, ele optou a dar férias para cerca de, vamos supor, que, deixa eu ver, uns 85% dos funcionários. São sensata. E sem contar algumas pessoas que já, infelizmente, foram mandadas embora. Sim. E assim, por até então eu assumir o setor onde eu estou responsável hoje, e eu tive que fazer algumas coisas para a gente conseguir, sei lá, gerar uma vantagem competitiva. Eu achei bem interessante, porque casou direitinho nessa Então, seu trabalho já nessa semana. Já fiz. Já está pronto, então. Que maravilha. Já fiz, até escrevi aqui. O principal, o meu objetivo aqui é que vocês tenham esse feeling, essa coisa de pensar a informação, a vantagem competitiva que a informação permite e atribuir isso no dia a dia de vocês, principalmente onde vocês trabalham, que é uma forma de vocês serem promovidos, ganharem espaço, fortalecer a imagem e tudo mais. Qualquer coisa que vocês precisarem, me acionem. Rodrigo, eu estou com dúvida, estou querendo implantar algo aqui. O que eu posso fazer? Explorem dos professores, gente. Nós estamos aqui para isso. Se todo mundo conseguir uma promoção porque fez o curso, nossa, os professores estão todos realizados. Podem ter certeza disso. Então, Raiz, se precisar de algo, eu vou ler o seu trabalho com esse olhar mesmo propositivo e te dar um retorno depois daquilo que você está fazendo. Não que esteja errado ou certo, mas para saber se tem alguma potencialidade que você pode explorar ou não. Beleza? Até, tipo assim, uma forma de chamar cliente, lógico que de toda maneira, preservando tanto a vida do cliente quanto nós colaboradores que estamos lá. A minha sala, ela tem acesso direto à rua, né? A gente tem uma porta de vidro. E, assim, a minha sala, ela tem a exposição de alguns produtos, como se fosse um showroom. E lá eu atendo tanto o consumidor final quanto os meus distribuidores, né? E, assim, lá, essa semana, como que uma das nossas market trade, ela não consegue ficar parada, ela é bem energética, assim, ela tem uma energia incrível. Assim, essa semana não, né, que eu voltei ontem. Hoje ela já foi lá, ela já sabia que eu tava com a minha sala aberta e pegando as nossas amostras na porta. Toda hora ela vinha com álcool e desinfetava as amostras, passava um cliente na rua, ela ia lá e dava brinde. Não, vamos, vem cá, vamos conhecer os nossos produtos. É lógico, de uma forma que, assim, com todo o cuidado, isso, mantendo a distância, sempre desinfetando as mãos, mas chamando a atenção do cliente, porque a gente também não pode ficar parado, a gente até entende a situação da empresa. E, assim, ela tem uma energia que toda hora, uma forma que eu acho muito interessante de chamar a atenção, ela sempre está o que é o produto, a vantagem do produto, qual tipo de cabelo que vai dar certo com aquele produto, e ela começa a conversar com o cliente, ela fala algumas coisas que o cliente, querendo ou não, de uma forma ou outra, vai dar as informações, vai dar algumas informações que ela precisa e ela consegue vender de uma forma que você fica, meu Deus, tá na crise e ela tá vendendo. É muito interessante. Muito interessante. Você tem que segurar ela, viu? Porque essa daí vende qualquer coisa. Ela vende até avião caindo, você não tá entendendo. Agora, Raíssa, é exatamente isso aí. Claro, tem uma certa... Eu não vou nem dizer histeria, não. Claro que tem que ter um isolamento por causa de uma série de questões que ainda vão acontecer. Mas se você tem esse contato, esse cuidado, mantém o distanciamento,
Então, olha que barato, é a vantagem competitiva que vocês estão buscando aí. Mantém a segurança do cliente, a de vocês, mas consegue vender do mesmo jeito. Então é isso aí, bacana. Legal esse trabalho, hein? Eu gosto do que eu faço. Não, e assim, já está pronto aqui o seu trabalho. Tá joia? Eu já escrevi. Mais uma dúvida, professor. Em relação ao trabalho passado, eu fiquei com uma dúvida. Assim, eu não sei se foi o que eu entendi ou se realmente eu não entendi. Eu poderia colocar, eu até anotei aqui, você pediu para a gente colocar 3 contribuições que a Cris, né, nos ensinou em relação... foi só 3. Em relação à forma de como buscar informações e consolidarmos o conhecimento. Isso. Eu fiquei muito na dúvida, porque, tipo assim, eu acho que nessa quarentena, o que forçou muito a gente, querendo ou não, a gente tá parado, os meios de comunicação. É uma forma da gente absorver as informações do que está acontecendo no Brasil e no mundo, e foi só isso que eu consegui pensar. Independente se seja internet, rádio, que não para de falar isso, televisão, 24 horas por dia, se você tem acesso à informação, a esses meios de comunicação, vai ser um jeito de, querendo ou não, você reter essas informações sobre a crise. Você acha que está errado? Não, perfeito, é isso mesmo. Só para você saber, eu vou até dar uma colinha de uma das contribuições que eu tinha até rascunhado aqui. Uma delas. A imprensa passa a ser uma ferramenta de poder para a população. Que é um pouco do que você falou. A gente acha que não. Tem muita gente criticando a imprensa, mas a imprensa ela tem um processo sensacionalista, sim, mas ela tem um processo informacional com muito poder para acalmar ou até assustar a população se for preciso. Então, é verdade. A Covid, a pandemia, ela criou, a partir de agora, uma forma de pensar a informação, a imprensa, com esse poder informacional. E aí, vamos falar a gente aqui, ó, tudo que a gente está buscando de informação, tirando o WhatsApp, os memes e tudo mais, que tem a parte engraçada, toda a parte séria é imprensa que está fornecendo. O Ministério da Saúde não está conseguindo, o governo federal não está conseguindo, então é imprensa de alguma forma. Então, olha só, uma das contribuições foi esse fortalecimento da imprensa com esse poder informacional. Tá? E eu gosto de falar isso, por exemplo, por que nunca mais vai ser a mesma coisa? Eu falo que quem trabalha com jornalismo hoje, ele agora está se revestindo dessa nova responsabilidade, em que a informação dele tem que ser mais precisa, porque a partir de agora as pessoas vão buscar essa fidelização, essa verificação e essa verdade pela imprensa. Então, uma das informações, e você foi exatamente em cima disso aí. Tá? As outras, é a única coisa que eu consegui pensar também. Tem outras. Só para você ter ideia, eu rascunhei 7 aqui e vou falar 4. Né? Mas a outra eu vou dar uma colinha, então, só para você pensar, então. Por exemplo, a partir da pandemia, não dá mais para menosprezar a ciência. A ciência que estava desacreditada, que não tem recurso. Verdade. Que não existe para mais nada, a gente só está conseguindo passar por isso, claro, graças à informação, à imprensa, mas também pelo papel da ciência. Então, olha como que é interessante, como que a pandemia ela agora vai criar assim, olha, não dá mais para fingir que a ciência não é séria, ou que não pode ser mais algo sério. Então, os governos vão ter que começar a pensar a ciência como investimento, não como despesa. Então, só para você ver uma ideia, só para ilustrar um pouco esse processo aí. Tá? Mas você foi ótimo. Essa não tem quantidade, não. Essa que você fez aí está ótima, está certíssima. Não, beleza então. Tá? E aí... amanhã... Não, pode falar. Pode falar. Então, e aí fica esses 2, então. Esse primeiro o pessoal entregar até quinta, sexta-feira. E esse de hoje eu estou dando em torno de 10 dias. Eu não vou restringir até a próxima aula, não,
porque está uma dinâmica agora mais complicada de ajustar a tecnologia e tudo mais, tá? Então, beleza. Amanhã também vai ter aula online, que seria processos logísticos? Amanhã é normal. Não, tá? beleza. Se o sisteminha aqui funcionar bem. Então tá bom, professor. Muito obrigada, viu? Bom, pessoal, eu vou ficar aqui ainda mais um pouquinho, tá, gente? Quem precisar, fique à vontade. Ô, professor, Oi. em relação à chamada, como que tá ficando? Eu até falei aqui, Ju. A chamada eu estou computando pelo AVA, quem está fazendo as atividades no AVA. A entrega, então, assim, a gente vai à aula 2.1. Então, tem que estar pronto até a pré-aula dessa aula, tem que estar lá no AVA. Por exemplo, semana que vem, se eu for pegar a chamada, eu vou ver lá, tem que estar até a pré-aula da 2.2. Então, ao longo da semana, você tem que entrar lá e fazer o AVA, os exercícios, assistir a web aula. A frequência está sendo computada por isso. É uma forma de acompanhamento de vocês. Não entendi. Obrigado. Tá? E qualquer dúvida, vocês vão me acionando via WhatsApp, sem problema. Ô, Rodrigo. Oi, Alisson. Então, o senhor tinha falado que era até hoje o AVA, não é até hoje, não. É porque é a minha primeira aula online, né? Eu tenho até o final dessa semana para entregar, para receber a pontuação. Vou fazer o seguinte, já que é a primeira, eu vou computar a frequência dessa semana que vem. Então, eu vou dar para vocês aí 1,5 para vocês ajustarem o AVA 100%. Beleza? Ah, beleza, então. É uma chance de ficar a informação bem trabalhada e aí vocês conseguem chegar a 100%. Então, eu valorizo a frequência na próxima terça-feira, um pouquinho antes da aula, eu vou fazer a verificação. Tá legal? Beleza, valeu. Falou, meu caro. Seja bem-vindo a essas tecnologias que falham, mas ajudam. Beleza, obrigado. Beleza. Professor, você vai passar um feedback sobre o trabalho? Em alguns eu passo. Aí, Lara, eu estou sendo muito honesto. Eu estou cuidando dessa semana final do TCC, que eles têm um prazo de entrega, eu estou com mais de 100 alunos. Então, eu estou recebendo os trabalhos de vocês. A partir de, se eu não me engano, sábado ou domingo, eu já começo a corrigir os trabalhinhos que eu já passei. E aí vai ser por ordem de dia. Por exemplo, eu vou começar com a minha turma de segunda-feira, que é gestão de projetos. Aí eu corrijo todos primeiro. Na terça ou na quarta, eu já começo a corrigir as de sistemas de informações, tá? Então, semana que vem, eu já devo estar começando a corrigir os trabalhos. E alguns eu faço... Aí como é que vai funcionar? Ou eu faço um feedback geral para todo mundo na aula, ou eu faço, quando é alguma coisa que eu acho que tem uma potencialização ali, eu vou pôr uma nota e corrijo e mando pelo e-mail, alguma coisa nesse sentido. Se você precisar de alguma coisa mais orientada, pode me mandar no WhatsApp em privado, que eu faço a análise para você. Tá bom, obrigada. De nada. Mais alguém, pessoal? Fiquem à vontade. Eu vou ficar aqui mais uns 30 minutinhos para quem precisar. Se sair todo mundo, eu acabo. Não tem problema, não. Mas o objetivo aqui é exatamente tirar a dúvida. Tá? Rodrigo, mais uma coisa que na hora que o senhor estava explicando, o primeiro trabalho era o quê que era para entregar? Não sei, eu estou na dúvida se eu entreguei ou não. Primeiro, era quando estava tendo aula ainda. Primeiro, senhor está no céu, tá? Eu sou velho, mas nem tanto assim. Mas vamos lá. O primeiro trabalho foi um que eu passei em sala de aula, que era sobre a questão da informação de acordo com as empresas, com a área que você dominava e tudo mais. Sobre a questão de informação e conhecimento.
Na semana passada, aqui eu passei um trabalho online, que era esse voltado para a questão de busca de o que a pandemia permitiu de melhoria em relação à questão da informação. E aí eu passei hoje esse que eu falei agora há pouco. Vamos fazer o seguinte, eu te avalio por esse de hoje. Pode ser? Não, eu posso fazer o dos 3 exemplos também, eu anotei aqui, e anotei o de hoje também. O que você achar melhor. Porque como você não participou, eu nem te cobraria, não. Se você quiser me entregar, sem problema. E aí no WhatsApp eu vou passar o e-mail para todo mundo que quiser me postar pelo e-mail. A única coisa que eu peço é que no assunto do e-mail, vocês coloquem SIG, que é referente a essa disciplina. Porque vai ter outros de outras disciplinas lá. Tá? Tá, eu tô esperando o pessoal me adicionar no grupo aqui, que eu pego o e-mail e envio. Se você quiser, anota meu telefone, me manda a mensagem, que eu te direciono o link para você entrar. Você quer anotar aí? Professor, mandei o número dele lá no grupo para você colocar ele no grupo. Quem? O Alisson? É. Vocês podem mandar o link. O professor que é administrador. Ah, verdade. Pode mandar o link para ele. Não tem problema nenhum. Sim. Tá? Ó, eu não vi isso não, Rai. O Alisson foi mal, cara. Tranquilo. Longe de mim te excluir, entendeu? Mas não porque não caso a gente não pensar, é normal. Não, Apesar que o professor não está cansado, ele está em casa. Quem? Você, professor. Ah, não tô em casa. Então não está cansado, não. Não, mas a tarefa que eu falo é porque eu tô com os TCCs. Então, o nível de leitura, por exemplo, só para vocês terem ideia, desde uns 7, 8 dias, eu estou lendo manhã, tarde e noite, madrugada, lendo TCC para retornar ao pessoal. E como são mais de 108 alunos, acaba que sobrecarrega um pouco. Então, assim, estou por conta em casa. Mas, realmente, o que acontece? Às vezes o pessoal manda no WhatsApp e ele vai lá para baixo, né? Porque vai chegando as novas mensagens, você acaba não vendo. Então, outro dia o aluno reclamou comigo que eu não estava dando atenção para ele, porque realmente, coitado, a mensagem dele foi para 100 e poucas abaixo lá, sabe? Nossa. Então, aí complica um pouco. Tem o e-mail, mas muita gente prefere o WhatsApp. Ele é mais dinâmico, né? Mais fácil. Tá? Mas aí, eu vou fazer uma pergunta. Oi. E o nosso trabalho de processos logísticos estava tão legal, tão interessante, a gente nem conseguia apresentar, né? Não, vocês podem apresentar. A questão é que tem que apresentar aqui, usando essas tecnologias. Aí eu posso tentar ver se eu recebo slide, projeto para você, porque eu acho que vocês, como convidados, vocês não vão conseguir passar o slide, vincular. Mas eu posso ir passando para vocês, ou eu posso vincular ele, mandar ele no AVA para todo mundo, não tem problema nenhum. Ou até no WhatsApp. Vocês podem até mandar no WhatsApp para todo mundo, se vocês quiserem. Que é o problema desse isolamento, né, Raíssa? A gente está perdendo um pouco esses trabalhos. Por isso que eu tive que adaptar os trabalhos para individuais. Nossa, ficou muito ruim, porque, tipo assim, por exemplo, eu não tenho disciplina para estudar em casa, eu acho que vai me atrapalhar um pouco nas minhas notas, estou lutando para que isso não aconteça. Eu, dentro de casa, eu li o que eu conseguia ler, absorver, tentei sugar ao máximo, mas eu acho que eu vou sair prejudicada. Às vezes, não. Eu falo que essa experiência está permitindo a gente se conhecer em várias potencialidades. Eu tenho vários, por exemplo, que nunca usaram um programinha como esse. Então está sendo até um aprendizado. Então vamos pensar dessa forma. Querendo ou não, é algo até para a gente trabalhar uma limitação que às vezes a gente tem. Às vezes a gente não é... Por exemplo, em casa eu não sou disciplinado.
e estou criando uma disciplina de várias coisas. Como eu não estou com os horários, eu estou acordando no mesmo horário, mantendo a mesma regularidade, fico aqui por conta como se fosse a aula normal, acabando aqui, vou corrigir os trabalhos. Então, assim, a gente acaba criando umas disciplinas que eu também não tinha, não. Em casa eu não tinha. E aqui, o meu escritório aqui passou a ser escritório mesmo. Que a gente tem um momento, fecha a porta, faz um processo que antes era só para guardar os livros aqui. Não, agora eu estou usando plenamente. Agora com eu de volta ao trabalho, vamos ver se eu consigo pelo menos ter uma disciplina maior, porque quando quarentena, 100% em casa é meio difícil. É horrível. Pegar alguma coisa, ler, não dá. Horrível. Mas veja esse momento como um processo de aprendizado. Querendo ou não, para todo mundo. É verdade. Então, é isso, professora. Eu vou sair aqui. Estava super curioso com o trabalho de vocês. Você viu? A paçoca. E o menino chegou a olhar os negócios. Não sei se ele tinha chegado a comprar para fazer a caseira. Eu acho que tinha. Ele ia fazer mesmo. Ele ia fazer. Ele falou que ia fazer. Falou que ia fazer. Ele agora, voltando, a gente faz esse momento lá, sem problema. A gente combina. A gente combina. Ótimo. Então tá, professor. Eu vou ir, porque eu cheguei de serviço, vi direto a mensagem aqui. Descanso. E cuidado Obrigada. lá com esse processo ainda. Até sexta-feira que vem, está no pico da infecção. Então, tome esses cuidados que vocês tomaram aí, até para a questão de sua saúde mesmo. Tá bom? Com certeza. Minha mãe, ela é enfermeira, ela fica no pé da gente. Que bacana. Então tá, obrigada, professor. Tchau. Muita energia para sua mãe. Obrigada. Um abraço. Outro, tchau. Rodrigo. Oi, John. Não tinha dúvida. É a primeira aula online minha com você. O primeiro trabalho eu peguei, porque eu estava fazendo com Alice e com, acho que com Fá. E nesse caso, como é que eu ficaria? Eu faço o trabalho, te entrego? Você tem que fazer esse de hoje e eu te valorizo ele em relação aos outros. Pode ser? Tá. Beleza. Você mandou o WhatsApp hoje? Mandei. Foi ou não? Mandei, acho que me adicionou sim aí. Eu entrei pelo link. Mas assim, para quem eu tô muito flexível, porque querendo ou não, é uma ferramenta nova, o pessoal está acostumando e tal. Mas eu estou começando a criar uma certa regularidade que eu vou começar a partir de agora. Então, por exemplo, vai chegar uma hora que o pessoal vai assim, é que eu não domino a ferramenta. Na hora que a gente já estiver na terceira, quarta aula, o pessoal já vai estar dominando tudo, entendeu? Entendi. Então tá bom. Beleza, mas assim, então. Não preocupa não. Vamos conversando, porque o momento agora é de entender e de adaptar. Depois a gente cobra com mais propriedade. Beleza? Tá bom. Beleza. Obrigado. Abraço, bom descanso, viu? Obrigado. Seja bem-vindo. Falou. Chega, né? Então... Pessoal, quem precisar, estou por conta aqui ainda, tá? Não se preocupem não. Um abraço para vocês.